Vamos ver aqui. Galãs feios hoje, gente, pra gente começar bem o dia. Vamos embora. A gente vai ter um vídeo do Eduardo Bolsonaro e do pai hoje à noite, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma notícia aqui, que o Eduardo continua gastando não só o dinheiro do papai, como uma verba também parlamentar. Aqui, ó, verba de gabinete. Mesmo de licença, Eduardo Bolsonaro gasta teto de verba de gabinete. No último mês, Eduardo gastou 132.400 mil da verba de gabinete, quase o teto estipulado. Licenciado na Câmara dos Deputados desde março deste ano, Eduardo Bolsonaro mantém seu gabinete na casa funcionando a todo vapor, ao menos do que se refere a gastar dinheiro público. O deputado se licenciou do mandato para morar nos Estados Unidos. No último mês, Eduardo gastou 132.400 da verba de gabinete, quase o teto estipulado. O gasto chegou a ser maior do que no mês de março, mês em que ele exerceu o mandato por 18 dias. Em abril, Eduardo não recebeu salário e cota parlamentar, que representam gastos do mandato, como viagens, aluguel do carro e manutenção do gabinete em outro estado. Então, o Eduardo Bolsonaro continua gastando e o jogo parece ter virado, né, Helder? Você fala no vídeo de hoje à noite que a coisa tá bem complicada para ele e para o pai, né, que agora estaria incentivando as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil porque está bancando o filhinho de papai, né? Justamente. Então, né, a partir do momento em que ele declara numa entrevista que estava bancando a permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o Jair deu com a língua nos dentes, Marco Bezzi. Ele acabou se complicando ainda mais. Por quê? Porque a PGR não compreendeu que é apenas um pai sustentando um filho adulto vagabundo. Não era apenas isso. Como o Eduardo está nos Estados Unidos com o propósito de exigir que o governo Trump imponha sanções contra ministros do STF, e o que indiretamente beneficia o próprio pai dele, o que ele estaria cometendo, né? Obstrução de justiça, coação e ameaças contra uma instituição. Então, a partir do momento em que o pai dele financia em busca de um benefício próprio a permanência do filho nos Estados Unidos e acaba confessando isso numa entrevista, ele abre aí precedentes perigosos para si próprio. E o Bolsonaro vai ser convocado na condição de testemunha. Você sabe que testemunha não pode mentir, né? Então, se perguntarem para ele, você está financiando a estadia do Eduardo lá como? Com dinheiro de joia, de rachadinha, de pix, de patriotário, ele vai ter que falar a verdade. Ah, mas ele não... É difícil ouvir a verdade sair da boca de mas Bolsonaro. Ele tem a obrigação. Enquanto testemunha, ele tem a obrigação. Ele não vai ser parte, ele vai ser testemunha. Aqui, Helder, continuando com a família, o Flávio Bolsonaro agora diz que Gonê entra em rol dos possíveis sancionados pelos Estados Unidos após pedido para investigar irmão. Os irmãozinhos aqui estão a toda, né? Só o Carluxo, que parece que está morto, né? Porque não fala, não aparece. Até bom, né? Jair Renan também está quietinho, por enquanto. Vamos ouvir o que vem ali do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú. O Globo Eduardo diz que seguirá no exterior enquanto Moraes não for sancionado pelas autoridades americanas. Cagão, covarde. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pode entrar em um rol de possíveis sancionados pelo governo dos Estados Unidos depois do pedido da PGR pela abertura de um inquérito para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Eduardo, que é filho de Jair, está licenciado do cargo e morando nos Estados Unidos desde fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes será o relator do pedido, né? O Flávio Bolsonaro escreveu nas suas redes sociais o seguinte: é bizarro como a democracia acabou no Brasil. Até o chefe do Ministério Público Federal usa seu poder para perseguir um parlamentar que está buscando ajuda internacional. Exatamente porque no Brasil não há quem recorrer das atrocidades cometidas por Alexandre de Moraes. Agora que estão vendo que é sério, Gonê repete o veneno usado por Alexandre de Moraes, que pode levá-lo a ser sancionado pelo governo americano, para aumentar a perseguição a Eduardo Bolsonaro. E com a iniciativa mesquinha de instaurar um inquérito fake contra Eduardo, Gonê faz mais uma cagada e ratifica as autoridades americanas o estado de exceção vigente no Brasil.
inscreveu-se com força no rol dos possíveis sancionados junto com Moraes. Deve estar tremendo de medo, não deve ter dormido essa noite. Eu já vi pessoas carregarem um caixão até a cova, mas nunca tinha visto ninguém se enterrar junto. Escreveu Flávio nas suas redes sociais. Estão tirando com as manguinhas de fora, Helder, os filhos do Bolsonaro aí, né? O Flávio que estava quieto nos últimos meses, assim, né? Agora vem em defesa da família. Por enquanto, eles ainda se defendem. Não o Jair Renan, porque eles não gostam do Jair Renan. A gente já viu como eles tratam o Jair Renan na intimidade, né? Chamando ele até de nomes capacitistas e tal, né? Sim. Jair Renan, né? Agora, o Flávio vai ali buscar reverberar, né, tudo que está acontecendo e fazer com que o Eduardo Bolsonaro sinta-se um pouco mais abraçado, além de ter o dinheiro do papai, o dinheiro de gabinete, né, tem também agora mais um senador, o irmão dele, lutando a favor das sanções, né, das sanções aos ministros brasileiros. Né? Exatamente. O Eduardo ainda meio que ameaçou agentes da Polícia Federal que forem cumprir as ordens do Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet. Ele falou que eles não deveriam cumprir ordem nenhuma. Você viu esse vídeo? Ele disse que não era para cumprir ordem, que eles estariam agindo de maneira errada. Eu queria entender o que falta para o Eduardo Bolsonaro perder o mandato, porque ele atua sempre contra, né, os interesses, pelo menos os interesses que deveriam ser da nossa Câmara, e também atua sempre contrário à Polícia Federal, da qual ele é concursado. Ele é policial federal, o Eduardo Bolsonaro. É impressionante, né, como ele pode atacar, ele pode falar o que quiser, ele pode agir da maneira que quiser, que nunca dá ruim para essa família, cara. Impressionante. Vou até pôr aqui, ó, porque esse vídeo aqui é importante a gente mostrar, apesar de também estar no vídeo que vai sair mais tarde, mas olha só. Agora, eu acho que com a clareza de que... Eu ainda não entendi o objetivo. Eu também não entendo. Eu acho que é pra tirar uma onda, pra ninguém lembrar da cara dele. Eu acho engraçado colocar um blur na cara do Eduardo Bolsonaro. Por mim, pode continuar fazendo isso. E agora, eu acho que com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Uau! Que medo! A ameaça que ele faz na Polícia Federal, ó, se prender o meu pai... Vocês vão se ver comigo. Cara, ele tá fazendo uma chantagem, assim, que é inacreditável. Esse cara não tá preso. Não é inacreditável esse cara ainda ter um mandato, né? Ele abandonou, fugiu para os Estados Unidos. Ser policial federal ainda. Olha a chantagem que ele fez com a Polícia Federal. Bandidão, bandido. Fala de bandido. Por isso que tá o blur ali, é para não... Mas daí a gente conhece bem, né? O Cassiano pergunta por que o Eduardo age como se fosse o dono da bola. Ele tá se achando, né, Helder? Acho que porque ele vê o Alan dos Santos ainda, que não foi preso nos Estados Unidos, Oswaldo Eustáquio não foi preso, Rodrigo Constantino está lá, continua falando a sua mão de merda, Ana Paula Henkel também. Ele acha que está protegido nos Estados Unidos, né, Helder? De certa maneira, está mais protegido do que estando aqui no Brasil, né? Não vai ter o toque-toque-toque da PF ali logo cedo, como aconteceu já com o pai, como aconteceu já com o Flávio. A gente acha que ele não vai, né, por enquanto. Então vamos esperar, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.